Bem-vindo, Ricardo. Fica à vontade. Bom dia, tudo bem? Ele arrumou uma boa desculpa, ele falou, se fosse mais cedo eu ia, porque eu não quero ficar muito tempo correndo não. Mas o Léo já fez uns acompanhamentos aí quando a gente sai para correr. Eu sou o Ricardo Joel, sou casado, colocou ali, eu sou casado com a Lorena, nós temos 4 filhos, Heitor, Vitor, Larissa e o Levi. O Levi é o menino do Fica em Casa. Então, ele vai fazer 2 anos agora, esse mês. E nós somos psicólogos, eu atendo clínica, né? Em alguns momentos aí a gente traz algumas reflexões, algumas palestras em alguns lugares que a gente vai, tanto para casal quanto também nas questões pessoais. E a gente atende ali na Rua México, em frente ao Nacional. Mas nós queremos falar um pouquinho sobre qualidade de vida, né? A gente tem visto as pessoas cada vez mais no desejo de crescer, de conquistar, as responsabilidades aumentando. E quando a gente fala a respeito de ter qualidade de vida, o que vem a ser isso, né? Se você está num trabalho e você quer melhorar a sua condição, então você tem que se empenhar mais, trazer bons resultados. E aí, de repente, quando você traz bons resultados, a sua meta, ela vai lá em cima. Por quê? Porque agora você tem que ser melhor do que aquilo que você já foi. Então, eu lembro que a minha esposa, ela trabalhava numa empresa, e aí todo mês ela batia a meta. Quando ela chegava na meta, falou, nossa, acertei, deu certo. Aí, quando tinha a reunião para o próximo mês, a meta dela era sempre maior. E aí ela ficava assim, não é possível, toda vez que eu bato, eles vêm e aumentam. E a minha amiga de trabalho que não conseguiu bater meta, eles mantiveram a dela. Falei, pois é, porque quanto mais a gente faz, mais nós somos desafiados a fazer. Mais a gente é desafiado a avançar. E aí, o equilíbrio nessas partes, ele tem que ser assim, algo muito resolvido na vida pessoal de cada um. A gente vive um momento onde as pessoas dizem, olha, eu ando sem tempo, parece que até é bonito, né? Como é que você vai? Eu vou correndo, eu estou atrasado, eu estou cheio de coisas para fazer, rapaz, estou com muito trabalho. De uma certa forma parece até uma coisa legal, né? Porém, existem uns aspectos da vida que você precisa caminhar por eles, para que você consiga achar o equilíbrio em todas as partes. Então, quando a gente olha a respeito de qualidade de vida, as pessoas pensam assim, aqui estão as fotos, né? Daqui a pouco eu para passar elas. Mas quando a gente fala a respeito de qualidade de vida, as pessoas ficam pensando assim, se eu tivesse mais condição financeira, então talvez eu teria condições de ter uma qualidade de vida melhor. Ou muitos pais às vezes dizendo, olha, eu faço de tudo para dar uma qualidade boa de vida para os meus filhos. Mas não é só isso. Qualidade de vida, ela não tem a ver com recurso financeiro. Porque é natural que todo mundo que alcança um lugar, queira alcançar outros. Então, às vezes, a gente conversa com algumas pessoas, eles dizem assim, olha, eu só vou chegar nesse lugar e depois eu vou dar uma descansada. Quem aqui nunca falou isso? Eu vou só esperar o meu menino entrar na faculdade e depois, você vai ver, eu vou pisar no freio. Eu só vou, mas nunca para. Porque nós vivemos num ambiente que a gente é cobrado o tempo inteiro para produzir. E quando a gente vê algumas empresas, né, às vezes vai lá, faz aquelas palestras motivacionais, você se sente quase que o dono da empresa, né? Vai lá, veste a camisa e grita, estoura balão, está tudo certo. Mas muitas pessoas, eles encaram aquilo como se fosse assim, a única forma dele viver. A gente vê algumas pessoas que às vezes, um militar, por exemplo, quando ele entra na reforma, tem muitos deles que se perdem. Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Porque ele era tanto a profissão, ele era tanta a produtividade, a execução, que a hora que ele não tem essa obrigatoriedade mais, o que ele faz? Ele não sabe. Grande parte deles voltam a trabalhar para ganhar pouco mais do que eles ganham. Quando, na verdade, eles poderiam pensar que eles cumpriram uma etapa e agora pode avançar para viver novos momentos, novas experiências. Então, qualidade de vida, ela não tem a ver simplesmente com aquilo que você produz. Mas qualidade de vida tem uns aspectos que você precisa entender. E eu quero abordar aqui 4 aspectos. O primeiro isso não é questão religiosa, mas isso são estudos. Quando você é apegado
em algo maior, você desenvolve a sua espiritualidade. Isso tem a ver para aquelas pessoas que às vezes rezam, que oram, que têm seu momento de meditação. Essas pessoas conseguem alcançar algo a mais, porque a solução para a vida dela, a resposta, não está simplesmente nela. Então eles falam que pessoas de fé, eles ficam menos tempo na UTI. As pessoas conseguem recuperar muito mais rápido. Então as pessoas às vezes dizem assim, mas eu fiz eu fiz um voto, um sacrifício, eu tirei um tempo de meditação. E a gente não quer entrar aqui no lado religioso, mas no lado de fato, que quando você busca por essa espiritualidade, então você consegue alcançar coisas maiores. Por quê? Porque você entra numa sintonia, num equilíbrio. A pessoa que resolve e pensa tudo a respeito em si mesmo, chega um momento que ela é limitada, e ela não consegue avançar mais. Então, desenvolver a nossa vida espiritual, ela faz parte de obter qualidade de vida. O segundo aspecto é o aspecto do meio social. Então, muitas pessoas, elas são muito bem-sucedidas, às vezes na empresa, na sua vida financeira, mas ela tem um péssimo relacionamento. E relacionamento, ele tem a ver para aquelas pessoas que são casadas, para aquelas pessoas que têm os seus vínculos de amizades, que precisa ser muito bem desenvolvido, porque isso também traz uma qualidade de vida. Então, estar com os amigos, bagunçar a casa, que às vezes a pessoa fala assim, a casa está tão arrumadinha. Lá em casa os meninos diziam assim, quem vai vir aqui em casa? Eu falei, ninguém, por quê? Por que eu tenho que arrumar a casa? Porque quando a gente era pequeno, eu ainda sou pequeno, né? Mas os meninos eram pequenos, então a gente mobilizava todo mundo para organizar a casa. Porque sempre a gente teve o hábito de cultivar os relacionamentos e os vínculos. E isso traz qualidade de vida, traz bem-estar quando a gente reparte a nossa vida com as pessoas. O casamento tem a ver com o relacionamento. Não adianta a pessoa ser um bem-sucedido na vida financeira se ele não conseguir ter um sucesso no relacionamento. Então, eu sou casado, fez 20 anos agora, né? E eu me lembro que, no início, as pessoas diziam a respeito de casamento, que tem a crise de 1 ano, depois crise dos 7 anos, depois se tornam, agora tem um vídeo que fala que se torna brother, né? O homem e a mulher, muitos dias sem se encontrar, aí intimamente, aí passam pelo outro, e aí, beleza, brother? Tudo bem? E aí, mano? Firmeza? Por quê? Porque vão perdendo a conexão. Então, tirar tempo para isso é qualidade de vida. Você tem muitos filhos, não tem problema. Da dia de sexta-feira lá em casa, às vezes eu falo, para onde vocês querem ir? Vocês têm até as 18 horas para caçar um destino. E sai um emburrado, o outro sai rindo, porque eu deixei sair. Caço o rumo, porque agora eu preciso de qualidade de vida com a minha esposa. Vocês não vão sair, então eu e sua mãe estamos saindo, porque a gente precisa ter esse momento. Então, separar as coisas, isso vai trazer um bem-estar para você, onde você vai se sentir alguém completo. Por que tem muitas pessoas que têm muita condição financeira, mas não conseguem entender o sentido da vida? O outro aspecto é a questão física. Então, há uns anos atrás, há um bom tempo, eu entendi isso. E a gente sempre fala assim, eu não tenho tempo. Às vezes as pessoas veem eu correndo e falam assim, você tem tempo demais, né? Porque eu sempre te vejo correndo. Está aqui meu amigo aqui de corrida, né? E eu falo, não tenho tempo. Eu priorizo aquilo que faz parte da minha vida. Então, como o Léo disse, quando é o dia de corrida, vamos levantar 4 horas da manhã. 4 horas a gente levanta. E aí você não tem que pensar se você quer levantar. Você tem que ter uma decisão. Quantas pessoas às vezes dizem que vão para a academia, vão fazer uma caminhada, e estão estendendo isso por longos anos? Mas é porque para você é mais fácil. Não existe facilidade, existe o quê? Você entender que algumas coisas na sua vida, elas têm que ser prioridade. Então, a vida espiritual, o relacionamento, o meio social, que isso envolve a família, isso envolve os amigos. Só que tem que haver o equilíbrio, que tem gente que quer ficar só com os amigos. Tem outros que falam assim, eu sou só família. Aí, o dia que eles precisam de algo mais, eles não têm vínculo. Então, não é só quanto que você ganha, não é quantos amigos você tem também, mas é quanto que você se cuida. Porque às vezes as pessoas cuidam de tantas pessoas, mas elas não conseguem parar para se cuidar. Então isso é prioridade, porque se você não cuida da sua saúde, mais para frente você vai ter que cuidar de quê?
da fila, dos remédios que você vai ter que comprar, porque isso vai vir. Isso não tem jeito da gente fugir. Então as pessoas às vezes trabalham a vida inteira e de repente elas começam, quando elas aposentam, o que elas têm que fazer? Ficar indo na fila do hospital, isso aqui é algumas corridas. Aí você tem, as pessoas falam assim: Ricardo, eu quero ir onde você foi. Eu falo: não, vamos lá, ué. Onde que é essa cachoeira? Eu falo: lá no Sucupira. Mas como é que você vai? Eu falo: eu saio da João Naves de Ávila e vou correndo até lá e volto. Ah, não, mas aí assim não. Então quem quiser ir comigo, a gente vai. Essa aqui é a Oz, foi 28 quilômetros que eu corri de serra lá em... Isso aqui é umas coisas que eu gosto, né? Animais. Que foi alguns lugares. Que foi lá em Araguari, na Serra da Bocaina. E aí o seguinte... Ué, vamos fingir que está tudo normal. E aí o seguinte... Quando você coloca esse objetivo na sua vida, você não tem que pensar se você tem tempo, se você quer... se você vai dar conta. Você tem que colocar os objetivos na sua vida de organizar todas as áreas. E quando você estipular isso, você tem que ter lá: eu sou 100% Ricardo. Então eu tenho que ter tantos por cento para cuidar de uma área, tantos por cento da outra e tanto para outra. A outra questão, que é a mais importante, né, no nosso dia a dia, é a nossa saúde mental. Nós vivemos em um momento que as pessoas literalmente estão surtando. Por quê? Porque é tanta cobrança, é tanta pressão, nunca está bom, que as pessoas estão entrando em colapso mental. As pessoas estão assim totalmente vivendo dias de muita tristeza, de muita angústia, muitas pessoas depressivas. E tem diferença, tem o cansaço, não vai dar para entrar aqui. Às vezes a pessoa está cansada, porque também tem outras que qualquer coisa fala assim: eu estou deprimido. Não. Então, cuidar da saúde mental. As mulheres, elas têm mais facilidade em procurar ajuda. Os homens, eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque ele fala assim: eu vou a um psicólogo, eu não sou doido. Gente, fazer terapia, ter um acompanhamento junto a um psicólogo, não tem a ver se você é doido ou não. Tem a ver em você se conhecer, em você ter um lugar, um ambiente neutro, que não vai julgar, falar assim: para com isso. Nossa, o que você fez? Principalmente no âmbito religioso, né? Que as pessoas são muito bem bonitas, arrumadas, sem defeitos, sem erro. Aí quando você precisa falar de alguma fragilidade sua, você não encontra espaço. Então quando você senta lá, você faz sua terapia, é o momento de você falar ali sem julgamento. É o momento de você se esvaziar. Então nós temos que nos encher de conhecimento, de relacionamento. Nós precisamos nos encher de saúde, mas nós também precisamos nos esvaziar. Então, qual que é o lugar que você se esvazia? Muitos homens se esvaziam na casa, na mulher, né? Ele chega em casa: estou nervoso, estou estressado. Que culpa tem a casa? Então, o que eu quero que você pense a respeito disso? Você sempre vai ter alguma coisa a mais para você fazer na sua vida profissional. E tem hora que você tem que pôr um limite. Tem hora que você tem que falar: eu não consigo, não dá. Tem muitas pessoas que trabalham porque foi o emprego que arrumou, quando na verdade a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta. Só que enquanto você não entender que você precisa organizar a sua vida, tem muitas pessoas que falam assim: é o que tem para hoje. E a gente vai levando. Só que eu quero te fazer uma pergunta: se você passar por uma situação na sua saúde, que o médico fala: olha, você não tem jeito de continuar, ou você foi internado, você vai parar ou não? Quando o médico chega e fala assim: se você continuar a fumar, você tem mais 6 meses de vida. O cara muda completamente, vai fazer uma hidroginástica, vai cuidar da saúde. Por quê? Porque agora ele recebeu o quê? Um impacto muito forte. Mas a minha pergunta é: e se você conseguir organizar a sua vida, sem precisar ser sob pressão, mas criar uma consciência que você tem o tempo hábil nessa terra para viver tudo aquilo que é de bom? Então hoje, trazendo para mim, eu trabalho, e trabalho até muito. Eu considero que eu trabalho muito. Tenho várias atividades, vai para várias situações. Às vezes eu e Lorena, a gente faz reunião para resolver as coisas, porque a gente faz tudo junto. Mas quando chega em casa, a gente chega um momento e fala: nós vamos falar mais 30 minutos sobre esse assunto. Encerrou? Agora nós vamos falar de outra coisa.
separa as coisas. Agora nós vamos ter um tempo junto. Hoje nós vamos ter um tempo em família. E aí você fala, mas tem que ter muito tempo. Não, tem que entender que se você quer envelhecer com saúde, você tem que priorizar cada uma dessas áreas. Então, eu quero fechar dizendo o seguinte: saúde mental. Qual a vez que você procurou ajuda? E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não estou precisando. Quando você faz uma terapia, você tem a possibilidade de melhorar em muitas áreas da sua vida, inclusive de ganhar mais dinheiro. Porque se você estiver bem psicologicamente, as outras coisas todas vão fluir. Se você estiver abalado, é aquela pessoa que fala assim, eu tenho uma empresa que eu sinto que ela poderia crescer, mas eu estou travado. Então, a terapia vai te ajudar nisso. O outro ponto, quanto tempo você gasta para cuidar da sua vida espiritual? O outro ponto, quanto tempo você gasta com os amigos, com a esposa e com os filhos? E o outro, a sua saúde. Então eu quero deixar essa reflexão aqui nesse dia, que você gaste tempo nessas 4 áreas. Porque se você não organizar nisso, você pode ser um ótimo empresário e ter um péssimo casamento. Você pode ser um ótimo, às vezes, líder, na comunidade onde você frequenta. Mas você pode ser uma pessoa com a sua saúde física toda comprometida. Então, isso não depende dos outros. Isso depende de cada um de nós. O dia que eu entendi isso, eu comecei a organizar minhas caixinhas, e isso fez toda a diferença. Porque não tem como eu cuidar de mim, primeiro, se eu não cuidar da minha saúde mental, física, espiritual, relacional, social. Se eu não fizer isso, não tem como eu querer cuidar de outras pessoas. Talvez você aqui é um homem, um líder, que cuida de uma equipe, que cuida dos filhos, mas você precisa cuidar de você. E aí, último ponto, eu quero desafiar você, que às vezes não tem cuidado da sua saúde. Deixa eu te falar uma coisa, não é amanhã, é hoje. Mas eu não gosto de academia. Descubra o que você gosta de fazer. Eu descobri que eu gosto de corrida. No início, para mim correr, o dia que eu dei uma volta no Parque do Sabiá, eu fiquei todo feliz. Postei, pus aquela música, já tem meio caminho andado, se parar é prejuízo, porque eu falei, eu preciso chegar até o final. Quando eu concluí, eu me senti assim. E aí depois eu fui percebendo que a gente corre 5, 10, 15, 20, 30, 40... No Réveillon, eu falei, hoje eu vou ver até onde que eu consigo. Eu corri 70 quilômetros, 8 horas e 20. E aí eu descobri que eu posso correr agora 100 quilômetros, mas não agora, eu vou me preparar. São metas que a gente supera e a gente vê que realmente a gente tem um grande potencial, e muitos de vocês têm um grande potencial e às vezes vocês ainda não exploraram. Como um celular que as pessoas ficam todo ano querendo trocar. Por que você quer trocar o celular? Porque ele tem mais funções. E aí eu te pergunto, o seu celular que está na sua mão, você usou todas as funções dele? Eu descobri uma esses dias do meu. E às vezes a gente está achando que a gente precisa de um melhor, Então olha para dentro de você e eu quero te perguntar, você descobriu todas as suas funções? Você está trabalhando e vivendo com todo o seu potencial? Você está desfrutando de tudo aquilo que você tem e às vezes você está esperando uma oportunidade lá fora? Olha para aquilo que é o seu potencial. Você pode trabalhar todas as áreas da sua vida com qualidade de vida, dormindo bem, comendo bem, se divertindo, desenvolvendo a sua área espiritual. Sua vida social, ela pode ser melhor, e todas as suas áreas. Muitas pessoas que viviam totalmente 70% no trabalho, dividiram e conseguiram chegar nesse lugar. Muitos outros que viviam lá às vezes 70% somente achando que as coisas iam resolver só espiritualmente e não tinham uma ação prática na vida. Aprenderam a organizar isso e fez toda a diferença. Vamos viver com qualidade. O mundo é tenso, mas você pode levar uma vida mais leve. Isso não tem a ver com as demandas. Tem a ver com o jeito que você impõe e você resolve de levar a vida. Ok? Eu vou parar no tempo ali. Eles me deram 20 minutos, eu falei, pode ser 22? 22.
mas eu vou parar aqui nos 20 minutos. Que você tenha um bom dia, tá bom? Aqui para você.